Oi, turma, alunos do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Itabira. Estão lembrados de mim? Gravei o primeiro vídeo para vocês do Caderno 1. Sou a Luziene, professora de matemática da rede. Estou aqui novamente com vocês para falar um pouco sobre os conteúdos abordados em matemática no Caderno 2. Adição e subtração de frações, números inteiros e aplicação, volume de sólidos. Para isso, vamos abrir o caderno de atividades na página 19 e acompanhar com atenção as orientações que vão ajudar na realização das atividades até a página 25. Já pegaram o caderno de atividades? Então vamos lá. Para o nosso primeiro assunto, adição de frações com denominadores iguais. Vamos exemplificar primeiramente com uma representação geométrica através de desenho. A adição de 4/8 mais 3/8, onde os denominadores são 8 e os numeradores são 4 e 3. E a soma, o resultado, é 7/8. Agora, vamos acompanhar o registro da operação 4/8 mais 3/8, igual à soma 7/8. Nesse caso, pessoal, percebemos que para adicionar frações com denominadores iguais, basta manter o denominador das frações e adicionar os numeradores. Passamos agora para a subtração de frações com denominadores iguais. Primeiramente, vamos acompanhar através do desenho a representação da subtração. 7/8 menos 4/8, onde os denominadores são 8 e os numeradores 4 e 3. O resultado, a diferença, é 3/8. Observem agora o registro da operação 7/8 menos 4/8 igual a 3/8. Com esse exemplo, 7º ano, percebemos que para subtrair frações com denominadores iguais, basta manter o denominador das frações e subtrair os numeradores. Nosso desafio agora é um pouco maior, resolver a adição de frações com denominadores diferentes. Vamos acompanhar com atenção a representação da adição de 1/2 mais 1/4, onde os denominadores são 2 e 4 e os numeradores 1. Para resolver essa adição, temos que encontrar uma fração equivalente a 1/2, que tenha denominador 4. Observem a representação no desenho. Ela mostra que as frações 1/2 e 2/4 representam a mesma parte do inteiro. Logo, são chamadas frações equivalentes. Então, agora, podemos somar as frações. 2/4 mais 1/4 igual à soma 3/4. Nessa situação, com a soma das frações de denominadores diferentes, tivemos que encontrar uma fração equivalente, igualar os denominadores, para depois somar as frações e resolver a adição delas. Vamos retomar nossa atenção para resolver agora a subtração de frações com denominadores diferentes. Observem a representação das frações. 5/6 menos 1/3, onde os denominadores são 6 e 3 e os numeradores 5 e 1. Para resolver essa subtração, temos que encontrar uma fração equivalente a 1/3 que tenha denominador 6. Acompanhe a representação no desenho. Ela mostra que as frações 1/3 e 2/6 representam a mesma parte do inteiro. Logo, são chamadas de frações equivalentes. Agora que encontramos uma fração equivalente a 1/3 com denominador 6,
Podemos subtrair 5/6 menos 2/6 e encontrar o resultado 3/6 ou metade. Nesse caso, podemos deixar o resultado da subtração com uma fração equivalente a 3/6, mais simples, que é a fração 1/2. Nessa situação que acabamos de resolver com a subtração das frações com denominadores diferentes, nós tivemos que encontrar uma fração equivalente, igualar os denominadores para resolver a subtração das frações dadas. Observe agora uma situação onde acontece a soma e a subtração de frações com denominadores diferentes. Muita atenção. Vamos ao cálculo. 3/4 mais 1/3 menos 1/2. Primeiramente, nós já sabemos que para subtrair e somar frações, precisamos de encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. Para isso, nós temos que encontrar o mínimo ou menor múltiplo comum entre os denominadores. Acompanhe como encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 4, 3 e 2. E usando a decomposição em fatores primos de 4, 3 e 2 ao mesmo tempo. Nós vamos usar uma divisão dos números em fatores primos e vamos dividir somente por 1 e por ele mesmo. São esses os números primos, aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. Colocamos uma barra vertical para começar a decomposição. Começamos sempre a dividir pelo número 2, o menor divisor primo. Colocamos ele. E em seguida, da barra, dividimos o 4 dividido por 2, que dá 2. O 3 não divide por 2. O quociente não é um número inteiro. Por isso, nós repetimos ele. E o 2 divide por 2, que dá 1. O resultado de cada divisão, escrevemos abaixo de seu respectivo número. Novamente, dividimos por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 vai repetir e o 1 também. Pois o 1 e o 3, na divisão por 2, não tem resultado um número inteiro. E por último, dividimos por 3. Vai repetir o 1. 3 dividido por 3 dá 1. E vou repetir o 1. Terminamos assim a decomposição do 4, 3 e 2. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto deles, dos fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Agora, voltamos à adição e subtração das frações 3/4 mais 1/3 menos 1/2. Sabemos que 12 é o denominador comum entre os denominadores 4, 3 e 2. Vamos encontrar primeiro uma fração equivalente a 3/4 com o denominador 12. Observem que o denominador 12, para o 4, o denominador 4, temos que multiplicar por 3. Também multiplicar o numerador por 3. Encontrando uma fração, 9/12. Uma fração equivalente a 3/4. Continuando esse processo, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 1/3. Com o denominador 12. Verificamos que o denominador 3 para o denominador 12, nós temos que multiplicar por 4. Multiplicando também o numerador por 4. Encontrando 4/12, equivalente à fração 1/3. Por último, encontramos uma fração equivalente, a 1/2 com o denominador 12. Sabemos que o denominador 2 para o denominador 12, nós temos que multiplicar por 6. Multiplicando também o numerador por 6. Encontramos 6/12, equivalente à fração 1/2. Agora, com os denominadores iguais das frações a 12, nós podemos somar e subtrair os numeradores. 9 mais 4 menos 6 igual a 7. Terminamos aqui as orientações para adição e subtração,
de frações envolvendo as questões de 1 a 4 do seu caderno. Agora é com vocês. Caprichem nas atividades. A próxima orientação para as atividades do caderno é sobre números inteiros e sua aplicação. Eles estão presentes nas páginas 22 e 23 do seu caderno de atividades. Então, vamos lá. Números inteiros. Durante o estudo de matemática, vocês aprenderam sobre os números naturais. Representamos pela letra N, onde aparecem os números que utilizamos para contagem de objetos, número das casas de rua, número de telefone, data de nascimento e assim por diante. Acompanhe a representação desse conjunto através de diagrama. Observe que os números naturais que estão representados por 0, 1, 2 e 3, e assim sucessivamente. Sempre que somarmos mais uma unidade a qualquer outro número natural, nós vamos obter um outro número natural. Logo, o conjunto N começa com o algarismo 0 e é infinito. Mas existem situações que deparamos com outros números. Por exemplo, compras efetuadas com cartão de débito. Elas podem obter valores menores que 0 em contas bancárias. Outro exemplo são as temperaturas durante o inverno em algumas regiões do planeta. Elas chegam a atingir valores abaixo de 0 graus centígrados. Nesse caso, percebemos a presença dos números inteiros negativos. Por isso, a necessidade de ampliação do conjunto N, dos números naturais, criando um conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto Z está representado por 5 negativos, 4 negativos, 3 negativos, 2 negativos, 1 negativo, 0, 1, 2 e 3. E assim por diante. Logo, a união dos números naturais mais os números inteiros negativos forma o conjunto Z dos números inteiros. Então, podemos falar que o conjunto dos números naturais está contido em Z, ou seja, os números naturais, eles são subconjuntos de Z. Vamos pegar agora uma situação de extrato bancário, para entendermos melhor a presença dos números inteiros negativos no nosso cotidiano e como operar de forma prática com eles. Entendendo uma situação de extrato bancário. Nós temos uma pequena amostra de um extrato bancário de uma pessoa, onde aparece o dia, os lançamentos e o saldo em reais. No dia 1º de julho, o saldo dessa conta é de R$ 200 crédito, ou seja, esse dinheiro está disponível nessa conta bancária. O dono dessa conta tem esse dinheiro no banco. No dia 3 de julho, teve um lançamento de boleto, no valor de R$ 120, débito. Nesse caso, o valor de 120 vai subtrair de R$ 200, ficando com R$ 80 de saldo. No final do dia 3 de julho, já ficando com esse valor de R$ 80. Já no dia 5 de julho, o dono dessa conta recebeu o salário de R$ 1.500. Esse valor será somado ao saldo anterior, ficando com o saldo no final do dia 5 de julho, no valor de R$ 1.580. No dia 10 de julho, houve um lançamento de pagamentos, compras no valor de R$ 880, débito, onde esse valor vai ser subtraído do saldo anterior, R$ 1.580, ficando no final do dia 10 de julho com R$ 700. E, por último, a pessoa dessa conta precisou pagar R$ 900 a uma oficina, gastando ao todo o saldo de R$ 700 e ficando com uma dívida no banco de R$ 200. No final do dia 15 de julho,
Logo, o saldo dessa conta bancária ficou negativo em R$200. Essa situação acontece quando a pessoa pode usar o dinheiro do banco, em seguida pagar a dívida e os juros cobrados por esse valor. A partir dessa orientação sobre os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, vocês terão condições de realizar com sucesso as questões 5, 6 e 7 do seu caderno 2. Outro conteúdo que vamos abordar é o volume de cubos e paralelepípedos, ou blocos retangulares. Para isso, nós vamos acompanhar as explicações e as atividades nas páginas 24 e 25 do seu caderno. O que é volume? Espaço que um sólido ocupa. Veja um exemplo bem prático. Nós vamos determinar o volume representado por um sólido em unidades cúbicas, considerando que os cubos que formam esse sólido estão com a unidade padrão de medidas. Veja um sólido formado por uma pilha de cubos. Cada um desses cubos que formam o sólido possui o comprimento de 1 centímetro, a largura de 1 centímetro e a altura de 1 centímetro. Encontrando o volume do cubo, temos que o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, o volume do cubo é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Logo, o volume do cubo é 1 centímetro cúbico. Encontrar o volume do sólido é contar quantos cubos de volume igual a 1 centímetro cúbico forma esse sólido, representado pela pilha de cubos. Então, vamos contar? 1, 2, mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 3, opa, é igual a 10. Logo, o volume do sólido representado é 10 centímetros cúbicos. A unidade padrão com a qual os sólidos são medidos é um cubo. Esse cubo possui arestas de 1 unidade de medida. Nesse nosso exemplo que acabamos de ver, cada aresta do cubo é 1 centímetro. Volume do cubo e do paralelepípedo. Observe agora um sólido de arestas 3 centímetros, ou seja, 3 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura, 3 centímetros de altura, com 10 cubinhos dentro. Ao completar a pilha de cubos formados por um cubo maior, nós vamos ter 3 fileiras contendo 9 cubos menores em cada uma, ou seja, 27 cubos menores. Logo, o volume do cubo é igual a o produto de 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros, igual a 27 centímetros cúbicos. Da mesma forma, podemos encontrar o volume de um paralelepípedo ou um bloco retangular, de dimensões 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, 2 centímetros de altura. Multiplicando todas essas dimensões, nós temos 3 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Logo, o volume desse paralelepípedo ou bloco retangular é 12 centímetros cúbicos. O volume de um cubo ou um bloco retangular pode ser calculado multiplicando o comprimento pela largura e pela altura. Se a unidade de medida do volume for em centímetro, ele será centímetro cúbico. Se a unidade medida for metro, o volume será metro cúbico e assim por diante. Agora é com você. Capriche nas atividades 8 e 9 de matemática.
Queridos alunos do 7º ano, chegamos ao fim, com as atividades de matemática do caderno 2. Espero que todos vocês consigam retomar as questões, relendo novamente as explicações dadas no caderno, refazendo as questões com tranquilidade e responsabilidade. Caso tenham dúvida, assistam novamente esse vídeo, pesquisem em livros de matemática do 7º ano ou videoaulas encontradas na internet. Desejo para todos vocês sucesso nos estudos. Grande abraço e até mais. Beijão!